espaço é aberto, tá bom? Democrático. Por enquanto eu não tive dúvidas não, pô. Hã? Eu achei que tá de boa, por enquanto eu não tive dúvidas não. Tá, beleza. Gente, a última aula que é atualidades, eu ia até deixar para vocês só fazerem a leitura do artigo, mas como é um projeto que vale nota, eu vou pedir para a gente subir a aula, pelo nem que seja 20 minutos, mas a gente sobe a aula e eu vou mostrar três tópicos falando sobre. É a última aula, na verdade, e eu vou gerar uma atividade disso, porque eu acho que, cara, tem tudo a ver. Eu peguei 3 textos sobre educação à distância, né, no Brasil e o desafio da educação à distância nesse período de pandemia. Vocês não, cara, porque vocês, graças a Deus, são muito privilegiados, né? Tem famílias sensacionais, maravilhosas e são pessoas que estão buscando, né, o conhecimento e tal e estudam numa escola particular, né? Mas na rede pública tá tendo muita evasão, muita evasão. Tem muita gente que desistiu, muita gente que parou de estudar, literalmente parou. Eu tenho vizinhos aqui que são meus alunos no Ruth Neves, né, no colégio estadual que eu dou aula, e encontrei a menina e tal, e aí, meu, você não tá entrando na aula, você não tá fazendo atividade, não tem internet, não tem não sei o quê, não sei. E 80, gente, eu tô falando de 80% dos meus alunos não estão participando de absolutamente nada na rede pública, tá? Então, eu acho não, né, tenho certeza, que é muito importante a gente visualizar isso de forma geral, porque, cara, tá dividindo, né? Tá dividindo o mar, literalmente. Os que estão estudando e os que não estão estudando. E os que estão estudando, galera, vocês vão achar que é mentira, mas é a minoria. A minoria está estudando. A maioria não está fazendo absolutamente nada. Tá de férias, cara. Férias o ano inteiro, literalmente. Então, pensando nisso, até para a gente poder, reagir em relação a isso, eu peguei 3 links da BBC para a gente poder analisar, só que aí eu gostaria que vocês botassem, quero que vocês botem a mão na massa, tá? Eu, eu vou fazer uma fala rápida, né? Mas eu vou deixar a cargo de vocês uma leitura dos textos. E eu gostaria que a sala se dividisse pelo menos em 3 grupos. Eu sei que é difícil fazer trabalho em grupo, mas não tem outro jeito. Professor, eu quero fazer sozinho e tal. A gente até conversa, não tem problema, mas eu prefiro que seja em grupo, tá? Se quem quiser apresentar slide, apresenta, aquela coisa toda de seminário e tal, mas não é um seminário, tá bom, gente? Eu quero que vocês entendam que vai ser um lance assim. Cada grupo, cada integrante da sala, cada amigo, amiga, traz, né, a apresentação do artigo, do que pesquisou, do que entendeu, e fala sobre a educação à distância no Brasil, quais são os desafios, quais são os problemas, né, quais são as perspectivas. E eu gostaria também que vocês dessem a opinião de vocês nesse artigo. Tá? Gostaria que vocês falassem, para mim funciona, eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo, as minhas maiores dificuldades são tal, entendeu? Ou o aluno que, não gosta de jeito nenhum do ensino remoto, para mim não funciona, eu não tenho motivação para estudar, eu estou desanimado, eu estou fazendo na marra, estou meio por obrigação aqui, tocando a vida, enfim. Gostaria que, junto com as informações do texto, que vocês também pudessem colocar a opinião de vocês, tá? Pensando que vocês não estão apresentando um trabalho só para apresentar, mas vocês estão falando da vida de vocês, porque esse ano foi só isso, né? Quarentena, aula em casa e é o que tem para hoje. Então, aí eu peço que a gente só vou bater o olho, pelo menos 1 ou 2 textos lá com vocês. Aí eu mostro alguns pontos que eu gostaria que vocês falassem nesse trabalho e já para a semana que vem, tá? Já correria, semana que vem, bate o olho no texto, lê, põe no papel que vocês vão falar, rapidinho, não precisa se matar, não. Faz uma coisa bem, bem suave aí, bem light. Traz para aula, apresenta, vale nota, tá bom? Aí eu lanço junto com esse vídeo de vocês de violência, ainda no segundo trimestre. Tá bom? Então, meio-dia eu mando um linkzinho só pra gente oficializar isso aí, tá? Bora pra aula, galera. Vou pegar uma matéria inteira, porque eu sempre fico nesse negócio de compartilhar a janela e sempre me enrolo. Gente, então, na aula passada, vocês tiveram o primeiro reinado, e agora vocês vão ter o período regencial, tá? Opa!
Então, razões que levaram à abdicação de Dom Pedro II, gente. As duas razões principais, né, ou eu diria que a razão principal para que o governo de Dom Pedro I tenha sido tão ruim, né, e tenha sido tão questionado, foi a Constituição de 1824. A nossa primeira Constituição, ela foi totalmente o contrário, totalmente o oposto do que as elites brasileiras planejavam. Tá? As elites brasileiras planejavam autonomia para as províncias. Elas planejavam, né, entre aspas, se autogovernar. Então, seriam leais ao governo federal, Rio de Janeiro, mas cada província teria liberdade e autonomia para se autogerir. E Dom Pedro fez uma constituição extremamente absolutista, extremamente autoritária, onde ele mesmo, através do poder moderador, tinha o poder de escolher e destituir os presidentes das províncias. Ele podia escolher os senadores, podia escolher os cargos da Igreja Católica. E podia, além de tudo, vetar uma lei que ele não concordasse. Então, ou seja, os poderes de Dom Pedro I eram basicamente ilimitados, tá? Então ele se mostra extremamente autoritário. Isso já gera uma guerra no Nordeste, que foi a Confederação do Equador. Foi uma guerra contra o governo de Dom Pedro, tá? A favor de uma separação, tá? De uma república que separaria o Nordeste do Brasil, tá? Liderada por Frei Caneca e Cipriano Barata. Aqui há uma influência gigantesca da maçonaria, gente. Eu não sei se vocês gostam desse assunto, se vocês já se pegaram estudando esse assunto, mas muitas revoluções sociais no mundo, na Europa e no Brasil, na América, foram discutidas em lojas maçônicas, tá? É como se a maçonaria fosse uma elite política e econômica que estivesse ali preocupada com a queda, literalmente, com a queda do absolutismo, né? Com a queda do governo autoritário, da tirania. Na verdade, você substitui um tirano por outro, né? Porque você tira o rei, coloca um não rei, mas esse cara vai ser tão tirano quanto o rei era antes, né? Então a gente sabe disso, mas é uma característica importante saber que as grandes lideranças do Nordeste brasileiro e do Sudeste brasileiro que lutavam contra a centralização do poder eram maçons, tá? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, tá? Em 1798, a Insurreição Pernambucana, 1817, e agora a Confederação do Equador, 1824, e depois outras revoluções que haverão no período regencial, são lideradas por líderes maçons, tá? E, de forma geral, esses movimentos não deram certo porque as elites abandonaram os revoltosos. As elites ficaram do lado do Rio de Janeiro, ficaram do lado do governo de Dom Pedro I, tá? Ou do governo central do Rio de Janeiro. Por quê, professor? Porque tinham medo de uma revolução social, tinham medo de uma revolução de escravos, tinham medo de perder seus privilégios e tal, por isso não apoiaram essas revoltas. E todos os motivos pelos quais Dom Pedro abdicou, né, ou seja, deixou o governo, são, então, as críticas ao seu autoritarismo. O Brasil perdeu a guerra contra o Uruguai, né, a Guerra da Cisplatina, 1825-28. Então, desde 1811 e 1815, o Brasil tinha anexado o Uruguai ao território brasileiro, e em 1825, os uruguaios pegaram em armas e se separaram do Brasil, dando origem, então, à República Oriental do Uruguai. Tá? Essa guerra gerou uma crise econômica muito grande. Então, qual é o grande fator de desgaste gerado por essa guerra? A crise econômica. O Brasil entra numa crise econômica muito ruim, muito, muito forte. Lembrando que nesse período o Brasil já estava mal, porque o açúcar, que era o principal produto de exportação do Brasil, estava com um preço muito baixo, e vocês precisam se lembrar que o café ainda não era um produto principal, estava se tornando, caminhava para isso. Tá? O café chega no Brasil no final do século XVIII e começa a ser produzido no Rio de Janeiro, depois Vale do Paraíba, né, São Paulo, e depois, seguindo a rota da Via Dutra, quem já pegou a Via Dutra sabe do que eu estou falando, né, foi indo ali para o interior de São Paulo, chegando ao norte do Paraná. Mas para tudo isso acontecer e para o café se tornar o principal produto de exportação do Brasil, levou aí quase um século, né? Levou de 1810, né, das primeiras plantações de café, até 1860, quando o café passou a ser o principal produto de exportação do Brasil,
E aí o café continua sendo o principal produto de exportação até o início do governo Vargas, 1930. Tá? E mesmo assim, mesmo tendo sido substituído por outras atividades, pela indústria e tal, o café até hoje, cara, continua sendo um produto importante para o Brasil. 29% do café mundial sai do Brasil, tá? Até hoje. Então, o Brasil é a Disneylândia do café. Tá? Outro motivo que gerou a crise do governo de Dom Pedro, né? O agravamento da crise política. Tem um episódio curioso, tinha um jornal em São Paulo, que era um jornal de um cara chamado Líbero Badaró, que hoje é uma avenida, né, do centro de São Paulo. E Líbero Badaró tinha um jornal que atacava Dom Pedro, né, criticava o autoritarismo, dizia que ele estava mais preocupado com Portugal do que com o Brasil. Então era um jornal que descia o pau. Imagina a Rede Globo falando do Bolsonaro hoje em dia, era a Rede Globo falando do Dom Pedro há 200 anos atrás, tá? E esse cara foi assassinado, né? Então, esse cara veio a ser assassinado, e aí, ao ser assassinado, ele, toda a culpa, né, possivelmente foi lançada sobre Dom Pedro, alguém da confiança dele teria feito isso. E o último evento foi a Noite das Garrafadas, em janeiro de 1831, começo de 1831. Portugueses e brasileiros saíram na porrada, os portugueses defendiam Dom Pedro, os brasileiros eram contra Dom Pedro, e Dom Pedro não aguenta o BO, em abril de 1831, ele abdica em favor do seu filho, Dom Pedro II, tá? E aí começa, então, o período regencial. Deixa eu só ver se eu não tô passando no horário aqui, né, galera? 46. Gente, antes de eu seguir, essa parte do primeiro reinado ficou claro para vocês? Sim. De boa. De boa? Tá, beleza. Depois eu só vou fazer a correção, mando o videozinho da correção para vocês, mas primeiro reinado, basicamente é isso, os principais pontos, né? E eu gostaria que vocês, né, caso surgir alguma dúvida no meio do caminho, vocês me falem. O período regencial, gente, ele está baseado na Constituição de 1824. Tá? E o que a Constituição diz? Que na ausência do imperador, vocês estão vendo o slide aí? Guzmão, tá vendo o slide aí? Estamos Tá? sim. Beleza, valeu, Pedro. Na ausência de um imperador, o governo brasileiro seria chefiado por um regente, tá? E o menino Dom Pedro, ele tinha 5 anos de idade quando Dom Pedro foi embora, Dom Pedro I. Né? É loucura isso, né? O cara larga, a esposa tinha morrido, né? A imperatriz Maria Leopoldina, e Dom Pedro volta para Portugal, morre 3 anos depois, né, em 1834, e deixa o menino Pedro de Alcântara, que viria a ser o Dom Pedro II, sobre os cuidados da família Bonifácio, tá? E aí a família Bonifácio ficou aqui com a tutoria do menino, tal, aquela coisa toda, uma coisa que, cara, não dá para compreender uma coisa dessa. Imagina esse menino, né? A mãe morre, o pai larga ele aqui no Brasil, cara, não sei, não consigo entender muito como que isso funciona, né? Mas, enfim, tá? E aí o Brasil passa, então, por um período muito conturbado, que a maioria dos analistas, dos historiadores afirmam, e é verdade, que de 1831 a 1840 nós tivemos o período mais conturbado da nossa história. O período mais complicado. Por quê? Porque nós tivemos a ausência de um imperador que legitimava o poder, várias províncias, né, que hoje nós chamaríamos de estados, não aceitaram esse poder provisório e começaram uma série de guerras visando a separação do Brasil. E de 1832, mas para ser um pouco mais preciso, de 1835 até 1845, o Brasil viveu 10 anos de inúmeras guerras civis, principalmente no Nordeste, e a mais importante, mais perigosa no Sul, foi a Revolução Farroupilha, tentando se separar do Brasil. E o governo central do Rio de Janeiro teve que fazer o milagre, né, de conseguir administrar todas essas revoltas e manter o Brasil com a sua unidade territorial. Então, por isso, esse período é tão estudado, né, e tão
analisado pelos historiadores e tal, e por aí vai, tá? As regências, pessoal, elas tiveram algumas alterações, mas de forma geral, o que eu gostaria que vocês entendessem é que nós temos aqui dois grupos políticos, tá? Os liberais moderados, que são aqueles políticos fazendeiros, donos de escravos, comerciantes, que querem autonomia para as províncias, algo que Dom Pedro I não tinha feito. E você tem os conservadores, tá? Ou restauradores, que são aqueles que querem um governo centralizado, querem um governo autoritário, querem que o Rio de Janeiro mande em todos os outros estados, em todas as outras províncias. E você ainda tem um grupo de portugueses que querem o retorno de Dom Pedro, tá? Apesar que esse grupo vai ficar basicamente excluído, porque em 1834 Dom Pedro morre, tá? E depois que ele morre, não fazia mais sentido nenhum ter um movimento restaurador, que era um movimento que queria a restauração do governo de Dom Pedro, tá? Então, em linhas gerais, nós não temos partidos políticos, tá? Como a gente tem hoje, mas nós tínhamos grupos políticos com uma ideologia, tá? É tudo farinha do mesmo saco. São grandes fazendeiros, donos de escravos, grandes comerciantes. Ponto, tá? Um queria mais autonomia e o outro queria um governo mais autoritário, mais centralizado no Rio de Janeiro. Essa é a grande diferença dos dois. Quem vai permanecer no poder durante o período regencial? Os liberais, tá? De forma geral, de 1831 até 1837, os liberais é que ficam no poder. E é justamente nesse período que o Brasil tem algumas realizações extremamente importantes, tá? Então aqui, regência trina provisória, nós temos a readmissão do Ministério Brasileiro, anistia dos presos políticos e suspensão do poder moderador. Vejam que a primeira coisa que a regência faz é eliminar aqui o poder moderador. Ele é suspenso. Aquela história do rei mandar em tudo, do imperador mandar em tudo, acabou, tá? E o início de um período liberal até 1837. Só que essa regência trina, ela foi provisória, ela durou 3 meses, tá? Teve 3 regentes que governaram o Brasil por 3 meses. Depois começou uma regência trina permanente. 3 regentes que governam o Brasil por 4 anos, aproximadamente, tá? De 31 a 35. Final de 34, né? Para 35. Nesse período, ocorreram medidas que começaram a transformar o Brasil num país propriamente, tá? O que vai acontecer isso? O Brasil não tinha exército. E, de forma geral, a elite brasileira não confiava nas forças militares do Brasil dessa época, porque a maioria desses soldados eram portugueses, ou descendentes de portugueses. Então, é como se, tipo, o Brasil não tivesse um exército que pudesse confiar. E é aí que o padre Diogo Antônio Feijó cria a famosa Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi um grupo militar feito por pessoas de confiança das elites coloniais, das elites dos senhores de engenho, né, dos fazendeiros, das elites do Brasil. E esses caras, eles tinham a obrigação de manter a unidade territorial do país, né, defendendo o país de revoltas, guerras, rebeliões, por aí vai. E foi dando origem ali a uma espécie de, né, de exército e polícia que pudesse controlar, então, os conflitos no Brasil. Junto com a Guarda Nacional, surgiu o ato adicional. O ato adicional, basicamente, é como se fosse assim, uma nova forma de constituição que gerava uma autonomia das províncias no Brasil. Ou seja, cada província poderia eleger os seus deputados, podia criar impostos, tá? Poderia fazer empréstimos com outros países diretamente, sem depender do governo federal do Rio de Janeiro e tal. Então, o ato adicional, ele cria uma série de leis que servem para o Estado, né? Que na época não era chamado de Estado, era chamado de província. Né? Depois nós vamos ter as regências unas. A regência una, então, nós tínhamos o padre Diogo Antônio Feijó, que, na minha opinião, é um dos mais importantes regentes, porque ele foi o grande mentor dessas medidas aqui, ó, principalmente da Guarda Nacional. E ele, então, é eleito pelo Congresso, pelos deputados, o regente uno, e ele vai governar de 35 a 37. Tá? No governo dele deu merda. Tá? Por que deu merda? Porque começaram as guerras regenciais. Tá? Fala-se rebelião, mas eu acho que rebelião é uma palavra pejorativa, é uma palavra que diminui o que aconteceu. Eu prefiro falar em guerra civil, tá? Porque tanto na Bahia, quanto no Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, houveram guerras para se separar do Brasil. Então não dá para chamar uma guerra onde uma região toda tenta se separar de rebelião, tá, gente?
é um nome, na minha opinião, um tanto quanto diminui o que de fato aconteceu. Tá? E aí, o Araújo Lima, que era um líder conservador, daqueles que queriam um governo mais central, mais autoritário, Paraná, ele é eleito, tá? Então, os liberais eles vão cair por conta dessa crise gerada por essas guerras, e entra, então, um governo conservador, tá? Que vai terminar o período regencial de 37 a 1840. Por que termina em 1840? Porque os liberais atenderam algumas exigências das revoltas que eu vou explicar uma por uma, principalmente as revoltas de cunho popular reconheciam que Dom Pedro podia ser o imperador, mas não reconheciam que os regentes eram os governantes do Brasil. Então, algumas das 5 ou 6 revoltas que vocês vão estudar nas próximas aulas aqui, não sei se vai dar tempo de começar, mas uma ou outra acho que eu consigo explicar hoje, eles diziam, nós vamos proclamar uma república até a maioridade de Dom Pedro. Quando Dom Pedro II fizer 18 anos e passar a governar, tudo bem. Nós reconhecemos o governo dele, mas o governo de vocês nós não queremos. Então, esses estados, essas províncias que estavam lutando para se separar do Brasil, uma parte delas não reconhecia o governo regencial, tá? Mas reconheceria o governo de Dom Pedro. Mas como Dom Pedro era menor de idade, então não tinha o que fazer nesse momento. E foi aí que os liberais pensaram num plano, eles chamam de golpe, mas não foi golpe, tá? Que é o famoso golpe da maioridade. Ou seja, eles vão criar um documento, uma procuração, antecipando a maioridade de Dom Pedro, que tinha 14 anos de idade na época, e eles antecipam a maioridade dele para 14 anos, e ele assume como imperador em 1840, tá? E ele fez 15 anos, né, quando assumiu, tá? De 14 para 15 anos. E aí fala-se golpe da maioridade, gente, mas não é golpe, tá? Porque eles fizeram isso porque quiseram, então não foi golpe nenhum. Eles fizeram um acordo entre eles, como algumas revoltas exigiam o governo de Dom Pedro, então é isso que vocês querem, tudo bem, vamos colocar o menino com 14 anos para governar. É claro que Dom Pedro não governava nessa época, óbvio, né? Ele era apenas uma ferramenta de governo dos liberais para tentar acalmar os ânimos, tentar, vamos dizer assim, dar um basta nas rebeliões, nas guerras que estavam ocorrendo no Brasil nesse período, tá? Que é o famoso, então, clube da maioridade. Anteciparam a maioridade de Dom Pedro para que assumisse o trono, né? E a figura do imperador levaria a unidade do país, levaria a unidade do território brasileiro. Bom, então, olha só como um menino de 14 anos era importante no Brasil nesse período. Me volto para vocês aqui. Tranquilo? Tranquilo, pro? Gusmãozinho aparecendo, que bom. Que bom, é bom ver vocês. Gente, meninas, Freitas, me dá um salve aí. Deu para entender o período regencial? Sim, pro, tá de boa. Deu sim, prof, tranquilo. Beleza. Oi? Alguém falou? Onde que eu posso encontrar depois o vídeo? Porque eu gosto, tipo, de assistir e depois eu gosto de assistir de novo e anotando, sabe? Onde que eu Sim. posso encontrar? Você está acessando o canal do YouTube do colégio? Então, eu cheguei lá, só que, tipo, tá com muito vídeo aula, não consegui achar o seu. Então, aí você vai em playlist, história, ou geografia, ou atualidades. Você vai na playlist. Sabe, vai ter vídeos, playlist. Aí você vai em playlist, aí lá vai ter as várias playlists. Aí você sempre vai ou em história ou em geografia, dependendo do que você quiser. Ou atualidades também. Deixa eu tentar te mostrar aqui para ficar mais fácil. Vamos ver se vai ficar mais fácil. Você vai entrar no YouTube. Tá vendo a minha tela aí, né? Tô. Tá, então você vai entrar no YouTube, aí você vai acessar. Deixa eu ver se eu já tô logado no login do Piaget. Não sei se eu tô. Não. Então, joga lá Jean Piaget Ribeirão Pires. Vai aparecer o canal da escola. Você entra no canal da escola, clica. E aí aqui, tá vendo? Ó, vai aparecer o início, que são os vídeos que que acabaram de ser colocados. Aqui vai ter os vídeos, então vai estar tudo junto, tudo misturado.
Aí concordo com você, não vai dar para você achar meus vídeos mesmo. Só que aqui, ó, tem listas de reprodução. E em listas de reprodução, você consegue separar. Porque aí você vai ter, ó, biologia, inglês, terceiro ano, tecnologia, papapá, papapá. Aí, ó, língua portuguesa, ensino fundamental 2, tal. Vamos ver onde eu tô aqui, ó. História. Então, em história só vai ter vídeo meu, em atualidade só vai ter vídeo meu. E não sei onde que tá a geografia, mas geografia tá por aqui também, só vai ter vídeo meu. Aí você procura a, como se fala? A lista de reprodução, porque aí você não fica procurando em vários lugares, você já acha tudo de uma vez, tá? Deu para entender, Ana? Então, prof, obrigada. Deu sim. Obrigada. Tá bom? Aí eu sempre posto a aula, tô gravando, aí eu sempre coloco, tá? Mas ficou alguma dúvida do que eu falei aqui, nesse momento que você queira tirar? Não ficou não, prof. Talvez quando eu vou fazer meu resumo, talvez fique e eu te pergunto no WhatsApp, mas... Fechou, fica à vontade, tá? Tô à disposição. Bom, gente, nós temos aí alguns minutinhos, eu só vou entrar, para a gente poder adiantar um pouquinho, em algumas das guerras civis que ocorreram no período regencial, tá? Eu gosto de guerra civil, não sei porquê, tá? Vocês não vão ouvir falar na apostila nem na prova guerra civil, vocês vão ouvir revolta regencial, tá? Ou rebelião regencial, tá bom? É que eu sou meio crítico desse termo. Vamos lá. Então, esse material, vocês têm, eu coloquei no Classroom, gente, ele tá muito legal, porque ele tá dividido em tabelas. Eu já pedi isso aqui como prova, inclusive, já pedi como atividade, valendo nota, para os alunos montarem uma tabela descrevendo as principais características das revoltas regenciais. E aqui vocês têm a cabanagem, tá, e a farroupilha. Então, características, o que eles reivindicavam, o que eles queriam com essas revoltas, com essas guerras, e qual foi o resultado que isso gerou, tá? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Além disso, eu vou anexar no Classroom, é importante vocês terem um mapa das revoltas regenciais, para vocês olharem no mapa onde, de fato, ocorreram cada uma dessas revoltas. Visualizar no mapa também é importante, porque isso pode contribuir bastante quando caiu uma questão no vestibular, tal. Eu acho que é bem legal vocês terem essa visão espacial, né, de onde e quando e como aconteceu cada uma dessas revoltas. Vamos lá para cabanagem. A cabanagem, gente, ela aconteceu na província do Grão-Pará, tá? Na época, o Maranhão e o Pará estavam juntos, tá bom, gente? Junto com alguns outros territórios ali da região Nordeste e Norte, tá? Depois eu vou pegar o mapa, vou colocar, e vocês, acho que vocês devem ter na apostila também, mas eu coloco no Classroom, vocês dão uma olhadinha. Então, província do Grão-Pará. E qual é o contexto dessa revolta que aconteceu entre 1835 e 1840? Era basicamente uma luta contra a miséria. Então eu posso dizer que a cabanagem foi uma revolta de caráter popular, tá? O povão mesmo estava desesperado, endividado, com fome, insatisfeito com o governo do Rio de Janeiro, insatisfeito com os regentes, e pegaram em armas e tentaram assumir o controle do governo, tentaram assumir o controle político da província, tá? O que eles reivindicavam? Chegarem ao poder, tá? Chegaram ao poder, e inclusive eles ficaram um certo tempo no poder, ficaram alguns meses, tá? Matando várias autoridades do governo que eram escolhidas, obviamente, pelo Rio de Janeiro. O resultado é que eles foram reprimidos violentamente, tá? Então, o governo, obviamente, não abriu mão, né, do território, nem cedeu às reivindicações dos cabanos. Professor, por que cabano, né? Os cabanos, galera, eles eram artesãos, pequenos produtores, pessoas pobres mesmo, humildes, que viviam em cabanas, tá? E dormiam em redes às margens dos rios amazônicos. Eles eram ribeirinhos, tá? E por isso que eles eram chamados de cabanos, porque eles viviam em cabanas, tá? Era uma população bem pobre mesmo, tá? Porque essa região, nesse período, estava bastante esquecida pelo governo, né? Já tinha sido uma região produtora de drogas do sertão, de algodão, de açúcar, e agora eles estavam em crise, né? O centro das atenções era o Sudeste, né? Tinha sido por causa do ouro, e agora começava a ser porque a capital do Brasil estava no Rio de Janeiro, estava no Sudeste, e o café estava começando a se tornar um produto importante
dentro do quadro econômico do Brasil. Tá? Então essa região ficou esquecida. A Farroupilha, gente, ela é considerada e deve ser considerada a mais importante revolta regencial, rebelião regencial do Brasil no período regencial. Aconteceu no Rio Grande do Sul e durante um período em Santa Catarina, tá? Mas é predominantemente liderada por fazendeiros, criadores de gado do Rio Grande do Sul. E então eu posso dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, que a Farroupilha, ao contrário da cabanagem, ela foi uma revolta de caráter elitista. Então, aqui não teve participação das elites, tá? As elites não estavam interessadas nisso. Aqui sim. E por quê? Qual era a grande reivindicação dos gaúchos? Os gaúchos, eles eram produtores de carne seca, que a gente chama de charque. E eles lutavam por medidas protecionistas para combater a concorrência do charque uruguaio. Em suma, o segundo ano. O Uruguai competia com o Rio Grande do Sul na produção de charque, que é carne seca. E ao invés do governo brasileiro taxar a carne seca do Uruguai, eles não taxavam. Então a carne seca do Uruguai entrava no Brasil nas mesmas condições que eram vendidas a carne seca dos gaúchos. E o que os gaúchos queriam? Queriam que o governo protegesse a carne seca deles. Criasse uma taxa, um imposto, para impedir que a carne uruguaia competisse com a carne gaúcha. Só que o governo, por uma série de fatores, por uma série de alianças, titubeou de fazer isso, e os fazendeiros pegaram em armas e falaram, então tá bom. Então se não me representa, não tem por que eu ficar pagando imposto para você sobre o seu governo. E aí os gaúchos pegaram em armas e essa foi a mais importante guerra regencial. Por quê? Porque durou 10 anos, foi a que demorou mais tempo, foi a última a acabar. E o Rio Grande do Sul e Santa Catarina se separaram do Brasil por 3 meses, tá? Ficaram independentes do Brasil, a República Rio-Grandense e a República Juliana, vocês têm até aqui no texto, tá? República de Piratini, ou República Rio-Grandense. Papai! Oi, Bobô! E a República Juliana se separaram do Brasil por 3 meses, depois de um acordo eles voltaram à União, né, ao território brasileiro, tá? Qual foi o resultado dessa rebelião? Repressão, tá? Ou seja, houve uma guerra sangrenta com a participação de um... Sara, pega ela aqui, por favor. Nossa, minha filha dá um trabalho aqui, galera. Vamos brincar. Ô, menina, tô dando aula. E faz cara feia, hein, segundão? Pensa numa menina brava. Dar aula na quarentena é assim, viu, gente? Não tem o que fazer. Seguinte, durou 10 anos essa guerra. E o governo brasileiro, como eu já falei, não tinha um exército profissional, tá? Então, assim, o exército brasileiro, Rio de Janeiro, de forma geral, o que eles conseguiram fazer lá no Nordeste, na Bahia, Pernambuco, Grã-Pará e tal, eles não conseguiram fazer no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tinha armas. E é interessante vocês, por favor, anotem, se vocês puderem. Teve a participação de um italiano nessa guerra, chamado Giuseppe Garibaldi, tá? E esse Giuseppe Garibaldi, ele era um daqueles sonhadores que queriam um mundo melhor, um mundo republicano, liberal, um governo mais popular e tal. E ele esteve no Brasil, ele se interessou por essa revolta, talvez tivesse algum parente, alguma família aqui no Brasil. A Rede Globo fez uma série chamada A Casa das 7 Mulheres. Se vocês assistirem, um dia que vocês tiverem a oportunidade, bem legal, assim, muito legal mesmo. Ela conta toda a história da Guerra da Farroupilha, tá? E o Garibaldi, ele foi um revolucionário italiano que lutou, né, pela Revolução Farroupilha. Depois ele volta para a Itália e ele é um dos caras que coordena o exército de unificação da Itália, porque a Itália não era um país unificado até 1870, e ele foi um dos líderes militares que contribuiu para a unificação da Itália. Ele lutou contra os austríacos e contra os franceses e contra a Igreja Católica, né, tomando essas terras e formando, então, o que nós chamamos hoje de Itália. Então, isso é curioso, isso é interessante, tá? Porque o que o italiano, né, veio lutar aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, interessante para vocês entenderem isso. Como acabou? Acabou com um acordo, tá? O Duque de Caxias, né, que era o líder do Exército Brasileiro, pelo Rio de Janeiro, ele entrou em acordo com os gaúchos e atendeu às reivindicações dos gaúchos. Primeiro, os revoltosos foram perdoados, foram anistiados, então ninguém foi culpado por nada.
o governo brasileiro taxou a carne uruguaia, atendendo ao pedido do Rio Grande do Sul, e o Exército Farroupilha, o Exército do Rio Grande do Sul, passou a integrar o Exército Brasileiro. Então vejam que o governo brasileiro teve que recapitular, teve que realmente entrar num acordo para que os gaúchos não se separassem do Brasil. Tá? Então não é à toa que essa é considerada a mais importante revolta regencial do nosso país. E eu não vou seguir, mas tem mais três revoltas aqui. Ó. Revolta de Malês, que é uma revolta de escravos na Bahia, Sabinada, uma revolta liberal na Bahia, e Balaiada, que é uma revolta popular no Maranhão. Tá? Essas são 3 revoltas que ainda vou deixar para explicar nas próximas aulas. Beleza, gente? Beleza? Beleza. Então, tá bom, galera. Qualquer coisa eu tô por aí até meio-dia. Então, eu vou mandar um link rapidinho, só pra gente falar um pouquinho sobre esse trabalho de atualidades. E rapidinho a gente encerra. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Até daqui a pouco. Tchau, pro. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pro. Tchau, gente. Valeu, galera. Tchau.